Boa noite a todos, uma vez mais, sou o Cauri, mais um vídeo, mais uma passagem bíblica. Neste vídeo, que vamos tentar ser curtos, mais breves, em termos de tempo, para também não sermos maçadores, eu queria hoje falar sobre uma passagem do Antigo Testamento. É um livro extremamente importante, como muitos outros. Este livro tem uma particularidade, que é o livro de Daniel, que é o profeta que recebe a revelação dos últimos dias, da profecia dos últimos dias. É muito importante. Daniel foi realmente, ao lado de muitos outros profetas, como Elias, Isaías, enfim, uma das grandes referências das Escrituras Sagradas. O profeta Daniel de facto recebeu dos maiores conhecimentos que alguém poderia receber, que foi de facto o tempo do fim. Até porque eu queria aqui entrar já no livro do profeta Daniel, que Deus diz a Daniel que ele deveria descansar, deveria ir, já tinha cumprido a sua missão, devia ir descansar, devia ir para o adormecimento da morte e que iria ser recompensado no último dia, nos últimos tempos. E, portanto, sabemos aqui que, de facto, a ressurreição será, portanto, no final dos tempos, no último dia. Enfim, nós na Bíblia Escritura, na Sagrada Escritura, perdão, temos claramente de que quando nós morremos, voltamos ao pó, mas de facto que ficamos no adormecimento da morte e então no último dia seremos ressuscitados. O que aconteceu também com Lázaro. Portanto, a irmã de Lázaro disse ao Senhor Jesus que sabia que o irmão, que Lázaro, ia ser ressuscitado no último dia, mas para que Deus fosse glorificado, o Senhor Jesus Cristo ia sim ressuscitar Lázaro, para que todos os que assistissem ao milagre da ressurreição, que glorificassem Deus em Cristo Jesus. E assim foi. Agora, esta passagem do livro de Daniel, eu queria transportá-la para os dias de hoje. Porquê? Porque aqui no livro de Daniel, no capítulo 3 do versículo de Daniel, nós podemos ver aqui no versículo podemos ir aqui, começar aqui pelo 15. Porquê pelo 15? Porque isto tem a ver com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros e amigos do profeta Daniel. E Nabucodonosor, o rei, construiu uma estátua, uma imagem. E queria que todo o cidadão da cidade de Babilónia adorasse a estátua. Portanto, ajoelhasse para realmente, de facto, poder venerar a imagem. Mas, na primeira vez que é tocado os tambores, a cítara, o saltério, a sambuca, como diz aqui nesta a flauta da cítara, portanto, como fala aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, aqui no versículo 15, depois de Sadraque, Mesaque e Abednego, entre todos, serem os três únicos que não se curvaram diante da imagem, o rei Nabucodonosor faz uma segunda tentativa. Então diz assim: pois bem, estáis prontos ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda a espécie de instrumentos de música,
a vos prostrar e a prestar culto de adoração à estátua que fiz. Se não a adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Então, esta foi a pergunta do rei Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os três responderam o seguinte. Em resposta, disseram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso, não precisamos responder. Ou, por exemplo, noutra tradução diz: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Ou, portanto, de facto, dizer que é escusado responder. Porquê? Porquê é que disseram logo esta primeira frase? Porque o rei Nabucodonosor já sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego, bem como Daniel, só adoravam ao Deus único e verdadeiro. Portanto, não era necessário o rei Nabucodonosor fazer aquela pergunta, mas quis ficar bem à frente do povo e quis manter ali a sua postura como rei, como líder da cidade de Babilónia. E então, como ele tinha uma fama devido aos seus feitos, de ser um rei muito severo, muito firme, aqui, de facto, quis também elevar-se perante a humildade, o amor verdadeiro, a firmeza, a determinação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas depois diz mais. Eles não responderam só isto. Disseram: se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó Rei, da tua mão. E diz o versículo 18: mas se ele não o fizer, mesmo que Deus não quisesse salvá-los da fornalha, fica a saber, ó Rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Portanto, e ficamos aqui por hoje neste vídeo, na leitura, aliás, para completar agora o nosso vídeo. É como hoje em dia. Devemos ter como exemplo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porquê? Porque, como vocês sabem, e eu também sei, qualquer pessoa que vê com olhos de ver a sociedade ao redor do mundo, nós estamos em Portugal, mas podíamos estar noutro país qualquer. Se nós somos cristãos, assumidos, as pessoas sabem, se somos pessoas que assumem que não têm medo nenhum, que se mantêm firmes, determinadas, em frente a pressões das pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, pessoas ateias, pessoas céticas, pessoas agnósticas, enfim, pessoas até de outras religiões que não a cristã, portanto, exercem uma pressão muito grande sobre nós. É a verdade, é um facto. E se calhar, eu não estou a dizer nada que se calhar algum irmão cristão já não tivesse passado. Ou no trabalho, ou na família, ou nos amigos, ou na rua, numa situação informal qualquer. Já foi alvo de alguma palavra menos simpática, menos respeitadora em relação à sua fé. À fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, no Senhor Jesus. O Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus. E é com a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, com esta firmeza, de que nós devemos viver a cada momento, todos os dias, com humildade, com a frontalidade, com o respeito e com o amor. Nós sabemos que é importante, já falámos noutros vídeos, é importante sempre ressalvar o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, bondade, fé, brandura, autodomínio, amor, benignidade. Portanto, temos de facto mansidão, temos de facto
os frutos do Espírito enraizados no nosso coração e na nossa mente, então vamos também mostrá-los. Não vamos só guardar para nós, vamos partilhar com o nosso próximo. Como disse o Senhor Jesus, ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que nós devemos fazer, a cada acordar, a cada levantar, agradecer em oração a Deus, pedir tudo a Deus, partilhar as coisas boas, partilhar as coisas más, mas depois quando estamos no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, portanto na nossa vida secular, devemos sim manter a firmeza, a humildade e a determinação de Sadraque, Mesaque e Abednego. De facto, no meio de todos aqueles cidadãos de Babilónia, eles três foram os únicos, e havia lá também hebreus. Haviam lá pessoas da cidade de Jerusalém que adoravam o Deus verdadeiro. Mas elas não tiveram a força que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Portanto, essas pessoas também se ajoelharam. Mas ao verem a firmeza e a determinação daqueles três homens compilados de fé, de força e de coragem, também elas, obviamente, caíram em si e, de facto, levantaram as mãos de certeza para pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso pela sua fraqueza. Mas não é vergonha nenhuma para nós. Ainda que a pessoa possa ceder, é fraca, é carne. E o Senhor Jesus avisou, a carne é fraca. E por isso, podemos eventualmente ceder em alguma situação. Portanto, se calhar por uma questão de algum medo, de alguma retaliação, porque as pessoas estão violentas, as pessoas estão agressivas. Fala-se muito das crianças fazerem violência verbal e física também a outras pessoas. Denominam a palavra de bullying em inglês. Mas, portanto, é uma violência física ou verbal. É uma pressão imensa. E, portanto, nós sabemos que, ainda mais, sendo cristãos, assumidos perante os outros, devemos manter, ainda que sejamos gozados, amedrontados, ameaçados, devemos manter essa firmeza. E se as pessoas quiserem que nós façamos qualquer ato pagão que magoa Deus, que magoa o Senhor Jesus, que magoa todos os seres celestiais, nós não queremos fazer isso, então devemos manter esta firmeza e responder como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Tu sabes que eu sou cristão, tu sabes que eu adoro o único Deus verdadeiro e que sou temente a Deus. Portanto, quanto a isso, não preciso responder. Obviamente, eles já sabem a resposta. Agora, cabe a nós refletirmos, meditarmos e pedirmos força a Deus e a Jesus para que, nas nossas provações, ao redor deste mundo, que Satanás, o diabo, anda constantemente a tentar, ele e os seus demónios, nós devemos manter a nossa firmeza, a nossa humildade, a nossa simplicidade, mas mantermos a nossa visão, o nosso, como se diz agora, o nosso foco, centrarmos unicamente em agradar ao Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu peço agora também que Deus, o Senhor Jeová e o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, possa abençoar-nos, a todos nós, mais uma noite. E que, antes de dormir, todos nós, mesmo que seja ali 2, 3, 4 segundos, mais um bocadinho, menos um bocadinho, mas que todos nós, antes de dormir, façamos uma oração para agradecer o dia de vida de hoje, de estarmos em casa e agora também de podermos descansar para amanhã acordarmos para mais um dia. Estejamos numa situação de vida boa ou não, porque face à pandemia a maioria das pessoas não está feliz, anda triste, depressiva, com problemas a muitos níveis, de trabalho, familiares, de saúde, enfim, temos uma série de problemas. Portanto, devemos colocar as nossas vidas sempre nas mãos do nosso Deus,
em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Rei, Mestre e Salvador. Obrigado por terem ouvido até ao fim. Se puderem, subscrevam o canal. Ponham também um gosto no canal, subscrevam, coloquem lá no sino das notificações para recebermos os vídeos, façam comentários, corrijam se eu estiver a fazer alguma interpretação menos correta, e que este canal possa ser, de facto, mais uma via, para além da nossa amizade, dos telefones, dos e-mails, das cartas, do falar pessoalmente, também seja mais uma forma para nós todos podermos nos fortificar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Despeço-me agora deste vídeo e até ao próximo, com um forte abraço cristão e até breve. Obrigado a todos.